Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos seguir estudando a tragédia grega. E para esse momento agora, o que nós vamos fazer é com a peça de Ésquilo, Prometeu Acorrentado, com a peça de Sófocles, Édipo Rei, e com a peça de Eurípides, Medeia. Consegue me ouvir direitinho? Nós vamos ler trechos que eu chamei de trechos significativos. São trechos que a gente pode, mesmo descontextualizado, pensar a respeito. São fragmentos que vocês podem se apropriar para citar num texto, para comentar, para discutir algum tema que vocês desejarem. São trechos que vocês podem, e assim como eu estou tentando também, retirar alguma sabedoria, ter algum aprendizado, certo? Digam para mim se o áudio está bom, por favor. Digam aí no chat, beleza? Está dando certo? Ok, Carlos, obrigado. Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês minha apresentação. Eu fiz especialmente para esse nosso momento, é uma coisa inédita. Então, vamos lá. Tragédias gregas, frases significativas. Ésquilo, Sófocles, Eurípides. Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, Medeia. Tá? Então, nós temos aí a imagem de Prometeu sendo acorrentado, né? Vulcano e Hermes ali. Aí, olha, lá a personagem diz assim: cedei a minha súplica, compadecei-vos. Isso Prometeu falando, né? Não, compadecei-vos. Eu prefiro a caneta, a opção de ponteiro, a canetinha. Não, opção de ponteiro, caneta. Aí o que eu quero que a gente pense é isso aqui, 30 segundos. A desventura não discrimina, segue seu percurso errático, pousando sobre uns e depois sobre outros. O que eu acho interessante nessas peças é que, de tempos em tempos, de time em time, a personagem vai lá e joga uma frase para a gente ficar pensando. Tá? De tempos em tempos, aparece uma frase para a gente ir pensando. Já conseguem ver aí a apresentação? É uma pessoa, né, que não está conseguindo. Pois bem, e o que vocês pensam? Vão escrevendo no chat aí. A desventura, ou seja, o momento ruim, a coisa ruim, o sofrimento, né? Ele não discrimina. Ele vai de um lado para o outro, seu percurso errático, pousando sobre um, depois sobre outro, né? É o rico que cai em desventura, é o pobre que cai em desventura, é o bonito, é o feio, todos os tipos, todas as pessoas acabam recebendo. Não é porque Prometeu pegou o fogo e jogou para o homem a possibilidade de ter poder, de ter astúcia, de transformar as coisas da vida, que não é só por isso que ele caiu nessa desventura, né? Qualquer um de nós pode cair. Então vamos ter cuidado antes de rir de quem se dá mal, né? Então aqui Oceano, tem aí a representação do deus Oceano, certo? Ele vai e diz para Prometeu: conhece a ti mesmo, amigo, e adapta-te. Aos duros fatos, lança mão de novos modos, pois um novo Senhor comanda os deuses todos. Ele inventou de afrontar o poder, né? Ele Prometeu inventou de afrontar o poder de Zeus, e ele acabou caindo. Eu vou ler Prometeu, da próxima vez eu vou reler, como uma representação de todas as vezes em que eu, você ou qualquer pessoa aqui do Ocidente, vou dizer assim, faz algo que sabe que é proibido, sabe que não é para fazer e depois arca com as consequências psicológicas de ter feito aquilo que era proibido. Olha, em alguns momentos da vida, para nós sermos autônomos, para nós tomarmos a rédea da nossa própria vida, para nós tentarmos dominar a nós mesmos, nós precisamos enfrentar Zeus, roubar o fogo e fazer com ele o que a gente quiser. Em outros momentos, o que a gente tem que fazer é respeitar Zeus e se refrear. Porque toda vez que a gente confronta as proibições que a gente tem na mente, a gente acaba tendo que pagar algum preço. No caso de Prometeu, era ele ficar ali preso para sempre, tendo o fígado devorado, né? E aí o Oceano diz para ele: olha,
você tem de se adaptar, você tem de mudar, porque chegou aí um novo Deus, né? Apesar de estar em um desafio, um obstáculo, você consegue superar e vai aparecendo outro mais difícil, né? Mas pensem essa peça como sendo uma representação do nosso psicológico, daquilo que nós temos de proibido. Toda vez que nós somos proibidos de fazer algo e fazemos, pode ser que tenhamos que passar o resto da vida convivendo com isso. E tem gente que não enfrenta essa dor e fica a vida inteira obedecendo Zeus, submetido, submisso. Já tem gente que enfrenta e, quem sabe, até supera Zeus, né? Então está aí. Outra frase que o coro diz, olha, o conjunto, né, de atores que ficam lá cantando para a plateia e para a personagem. É doce ver passar toda a existência com o coração repleto de esperanças. A existência toda com a mente pensando que vai vir coisa boa, vai vir coisa boa, né? Entregue a delícias radiosas. Eu pergunto para vocês, dá para viver a vida inteira assim? Esperanças radiosas, delícias imaginadas, ou às vezes a gente tem que enfrentar a dureza da vida, ser colocado sobre a rocha e pagar o preço. São só reflexões, né? Aí o coro vai dizer assim, olha, mas vendo-te hoje aqui dilacerado por milhares de males, nós trememos, né? Então é como se o coro estivesse diante de Prometeu, confessando que a dor daquele sujeito faz o coro cair em si e pensar que a vida não é feita só de esperança, de coisa doce. Também tem amargura, também tem dificuldade para a gente enfrentar. E a gente tem de pagar o preço, né? É como eu estou lendo, vocês vão poder ler a peça o resto da vida e reler e ver palestras, tem no YouTube palestras maravilhosas, vejam, tá? Para pensar essa peça, eu estou pensando assim. Na minha vida, eu como ser humano, que tem um pai, que tem uma mãe, que tive uma formação religiosa, que tem a polícia, que tem a justiça, eu tenho proibições internas. Muitas vezes na minha vida eu tive de enfrentar essas proibições para poder me tornar dono de mim mesmo. E muitas outras proibições eu respeito porque realmente não podem ser quebradas, tá? Então fica para vocês pensarem aí as de vocês, tá? Para não ficar a vida inteira com doce esperança e pensando que o mundo, a vida, ela é uma delícia, né, radiosa, como diz a peça. Aí Hermes, né, está aqui, vocês imaginam o diálogo, certo? Esse Deus aqui falando com esse outro Deus aqui. Olha a águia esperando para comer o fígado dele, né? Aqui umas caveiras no chão, certo? Que talvez vocês não estejam vendo, mas tem umas caveiras aqui. Tuas maneiras imutáveis e inflexíveis trouxeram-te a este ancoradouro de dores. Ele está ali como um navio ancorado, né? Ele está ali parado, sofrendo dor, preso pelos pés e pelas mãos, né? Aí o que Prometeu diz para Hermes, esse mensageiro, né? Fica sabendo ainda, nunca eu trocaria minha desdita, ou seja, meu momento de desdita, meu momento de sofrimento, de azar, de má sorte, enfim, pela tua submissão. Olha que fantástico, né? Vai haver várias vozes na nossa cabeça, né? Vou me submeter ou vou romper? Ninguém aqui do meu redor estuda, ninguém aqui realmente se dedica. O povo malha com quem estuda. Eu vou sucumbir a isso ou eu vou estudar, vou ser motivo de riso e eu vou ter daqui a 20 anos uma vida melhor? Foi isso pelo que eu passei. Na minha infância, era como se descobrir o fogo de buscar o conhecimento, de buscar estudo, de buscar aprovação, de sair de uma situação de pobreza extrema e estudar numa capital e adquirir uma profissão, era como se aquilo ali fosse uma babaquice. Um colega meu chegou a rir de mim porque ele já tinha comprado um carro velho só trabalhando e eu estava só estudando e não tinha nada. Né? Tempos depois eu passo por ele e está morando numa vila, um cubículo do tamanho de nada, perto de onde minha mãe mora, e eu fiquei com a tristeza de ver aquilo. Mas está aí, né? Eu prefiro, foi ele ter a maneira imutável, né? Decidiu, não, eu vou enfrentar Zeus. Foi isso que gerou a dor, a pena que ele estava sofrendo. Então, o Deus Prometeu responde ao Deus Hermes. Tá? E vocês, né? O que farão? Uma outra, tá? A tortura de Prometeu. Aí ele não se submete e o que acontece? Virá agora, Hermes diz, olha, o cão alado, está aqui ele escondido no escuro.
A gente mal vê, tá aqui a cabeça dele, aqui seria o bico com as vísceras. O que a gente vê na pintura, nessa representação, que é de mais de 1000 anos depois, 1500, 2000 anos depois, fizeram a pintura, certo? Aqui aparecendo as vísceras e esse cão alado, tá aqui a pintura dele. A águia fulva, que segue Zeus, conviva sem ser convidado. Presente o dia inteiro ao tentador banquete, e rasgará teu corpo todo ferozmente, fazendo dele uma enorme posta de carne, e se fartando na iguaria de teu fígado. Então está aqui a águia procurando o fígado para devorar. Tá? Foi esse o castigo. Então, pessoas, quando nós enfrentamos as proibições, nós acabamos tendo de pagar um preço. Às vezes é necessário fazer o enfrentamento e pagar o preço e conviver. Às vezes é preciso respeitar para evitar, porque o preço pode ser grande demais. Cada momento da vida vai se apresentando de modo diferente para nós, tá? Então, o altruísmo, ou seja, fazer algo por alguém, fazer algo pelo ser humano, que era dar o fogo, e a autonomia, ou seja, fazer as coisas por si mesmo, foram ao extremo, né? E aí ele acabou tendo esse castigo aí que vocês estão vendo ilustrado na pintura do século XVII, como eu estou destacando mais de uma vez aqui, tá? Aí vocês escolhem outras frases ou pode ficar com essas aí para vocês refletirem, tá? Sófocles, ele vai lá e escreve uma versão para o Mídico de Édipo, né? E aí você tem Édipo, que decifrou o enigma da esfinge, né? De qual é o animal que anda, como é, com 4 patas, com 2, depois com 3. Ele decifrou esse enigma que eu quero que vocês descubram e pensem a importância dele para não serem devorados pela esfinge tempo. E aí ele diz assim, olha, o dom profético te credenciaria, ele conversando com o profeta, né? Mas não o possuías, como todos viram, nem por inspiração das aves nem dos deuses. Édipo não quer ver a verdade que está sendo apresentada para ele ali, tá? Pois eu cheguei sem nada conhecer, eu, Édipo, e ímpetus silêncio à esfinge, veio a solução de minha mente, e não das aves agoureiras. Ou seja, a cidade estava sendo totalmente assolada por esse ser, a esfinge, ninguém conseguia decifrar o enigma dela. Então, decifra-me, eu te devoro. Aí, Édipo, que vinha forasteiro, já tinha matado o pai e nem sabia. Ele vinha fugindo da cidade para evitar matar o pai, que ele pensava que era pai dele, não era. Então, quando ele chega lá, a esfinge joga esse enigma, ele decifra, e aí ele acaba virando o rei da cidade, ele é aclamado. Pessoal, essa frase, para mim, eu leio no contexto de compreender Édipo como sendo uma representação do ser humano que é alheio a si mesmo. Ele não sabe quem é ele no meio político, ele não sabe quem é ele no contexto histórico, ele não sabe quem é ele nem sequer no contexto familiar. Édipo, ele é alheio a si mesmo, ele não sabe quem ele é. Então ele pensa que ele virou o rei, que ele é o tal, que decifrou, e o que aquele sacerdote está dizendo para ele ali não representa nada. É nesse momento que ele se afirma. Engana-se quem pensa que autodetermina a própria vida. Engana-se. Para a gente fazer alguma coisa por si mesmo é um sacrifício, é um esforço imenso. Dentre outros pesos, tem a nossa herança familiar, tem o contexto socioeconômico, tem as decisões políticas, que muitas vezes a gente quer negar porque está muito longe, a gente acha que não é, mas, na verdade, quando a gente nasce, já tem ali uma trapaça montada. Primeiro que nem sequer a comunicação a gente faz do jeito que quer. A gente já nasce imerso num oceano de linguagem que a gente tem de respirar. Né? Igual um peixe, ele não escolhe água doce ou salgada. Tá? E depois vem todo o contexto da herança dos pais e vem ainda as decisões políticas de que de tempos em tempos vão mudando e podem determinar a nossa vida. Então Édipo pensa que é senhor dele mesmo, quando na verdade ele não sabe nem de quem ele é filho. Tá? E aí, olha, vocês têm o sacerdote, ele diz para Édipo, busca, descobre, indica-nos a salvação. Cadê minha canetinha? Busca, descobre, indica-nos a salvação, seja por meio de mensagem de algum Deus, seja mediante a ajuda de um simples mortal,
pois vejo que os conselhos de homens mais vividos são muitas vezes oportunos e eficazes. São as pessoas que viveram mais que podem, tanto pelo que dizem de certo, pelo que dizem de errado, nos mostrar verdades para nós construirmos a nossa vida, para nós construirmos o nosso bem viver. Eu estou aqui fazendo diálogo com esse contexto histórico da época da Grécia clássica, em que havia todo um debate filosófico sobre a melhor compreensão para a vida, o que é ética, como é que deve ser a política, como é que é viver aqui na polis, né? Viver na cidade, viver em sociedade aqui, tá? Então está faltando muito, digamos assim, a busca por sabedoria de mulheres mais velhas passarem sua sabedoria, de homens mais velhos passarem sua sabedoria, passarem aquilo que a vida ensinou, e nós pegarmos o que eles têm como sabedoria e elaborarmos a nossa própria, tá? Então é assim que eu leio essa frase. Édipo, ele estava precisando disso, ele não sabia nem quem ele era, pensava que sabia. Estava casado com a própria mãe, ele não sabia. Ele profere palavras contra quem matou o rei, sendo ele mesmo que matou o rei, né? E aí Creonte, né, que é o irmão da esposa de Édipo, que também é mãe, né? Ele é cunhado de Édipo. Ele vai lá e diz: mesmo as coisas tristes sendo para o bem, podem tornar-se boas e trazer ventura, trazer felicidade, né? Trazer satisfação. Então isso fica para nossa reflexão. Às vezes a gente tem de pagar um preço amargo, tomar um remédio amargo para poder chegar a alguma cura, né? A dor e o prazer que nós escolhemos na vida, né, tem de ser pensado não com base no medo de sentir a dor ou com base na ânsia por sentir o prazer, mas com base naquilo que pode vir de consequência da nossa escolha. Então, Édipo tinha diante dele ali uma encruzilhada. Descobrir quem era ele ou não descobrir quem era ele. E ele decidiu buscar descobrir quem ele era. E a dor foi tão grande que vai acontecer o que eu vou mostrar para vocês já já. Tá? Então, mais duas frases aí, né? Os conselhos de homens mais vividos são muitas vezes oportunos e eficazes, tá? E mesmo as coisas tristes, sendo para o bem, podem trazer boa ventura, boa satisfação, boa sorte, bom destino, né? Então, mais uma, o que Édipo diz? Olha, estejamos hoje em tuas mãos. A ação mais nobre de um homem é ser útil aos seus semelhantes, até o limite máximo de suas forças. Pensem isso num contexto em que se está discutindo como é que deve ser um governante, que acontecia lá na Grécia. Pensem isso hoje no contexto sociopolítico e econômico brasileiro. Quem está no poder deve estar imbuído desse espírito aqui. O mais nobre de um homem é ser útil aos seus semelhantes. Eu estou pensando semelhante aqui como homem. Não é semelhante rico ser bom para rico, não. Político só é bom para os próprios políticos, né? Mas não é assim que eu estou lendo, tá? O seu semelhante aí é o ser humano, tá? Ajudar o próximo, né? Quer dizer, o que é nobre de um ser humano é, no limite das suas forças, ser bom para outros seres humanos, ser útil, né? Ajudar, tá? Então pensem nisso, nesse nosso contexto, e quem sabe um dia a gente estude e aprenda mais sobre a repercussão de um pensamento desse para a política na Grécia, né? Mais do que nunca, precisamos de pessoas no poder que sejam imbuídas desse espírito de ser útil para outros seres humanos, né? E não inútil e não pernicioso, danoso, né? Venenoso. Está aí, tá? Édipo dizendo isso para a gente há mais de 2000 anos, tá? Vamos para outro aqui de Tiresias, né? Tiresias é o adivinho, ele é cego, coitado. E ele sabe tudo, ele é cego e enxerga mais do que todo mundo. E Tiresias quer fazer Édipo entender quem é ele, já que ele pede. E Édipo pede, mas rejeita. Parece aluno. O aluno vai para a escola, mas não quer ser educado, às vezes, né? Não é o caso de vocês, vocês são maravilhosos. Aluno, ele sabe que não sabe, mas também às vezes não quer aprender e tem raiva de quem ensina. Faz parte da vida, né? Então, esse era Tiresias, era o cego ali, e ele acaba sendo chamado para dizer a Édipo verdades que Édipo não quer ver, né? Diz até que ele não é profeta coisa nenhuma, ele não adivinha nada e que, enfim. Aí o que Tiresias diz? Agora ouve, o homem que vens procurando entre ameaças e discursos incessantes era Édipo, né?
quem matou o rei vai ser amaldiçoado, vai ser destruído, vai ser banido, sendo que foi ele mesmo, né? Sobre o crime contra o rei Laio, que era o pai de Édipo, que Édipo matou sem saber. Esse ônimo, Édipo, esse homem, Édipo, está aqui em Tebas e se faz passar por estrangeiro. Édipo pensava que ele era de outra cidade, mas ele era da cidade de Tebas. Mas todos verão bem cedo que ele nasceu aqui, e essa revelação não há de lhe proporcionar prazer algum. Vocês vão ver o que Édipo faz, quem não sabe vai descobrir já já. Tá? Ele vai dando as dicas, vai dando a pista. Édipo vinha fugindo, né, para não matar o pai, que ele achava que era o pai dele, e aí no meio da estrada vem passando a comitiva do rei, e aí alguém empurra Édipo. Édipo fica irritado e mata todo mundo, só escapa uma pessoa. Mata o rei, mata os guardas, mata todo mundo. Édipo era pesado, viu? É a tragédia, né? E aí esse um que escapou é que acaba testemunhando que não foi um bando que matou o rei, mas uma pessoa só. Aí Édipo começa a cair a ficha nele. Rapaz, então foi eu. Eu que matei um grupo de pessoas nesse mesmo período, nesse mesmo momento aí. Tá? Então, Creonte, que é irmão de Jocasta, que é mãe e esposa de Édipo, enfim, ele vai dizer assim, olha, Creonte, fere a justiça apelidar levianamente os bons de maus e os maus de bons. Nós estamos vendo tudo invertido, chovendo de baixo para cima no nosso país. Quem faz alguma coisa de bom está achado de que não presta, e quem só faz o que não presta está achado de bom. Há 2.000 anos, Creonte, 2.500, Creonte já pensa esse contexto com essa frase, né? E assim, olha, desprezar um amigo é digno de união é o mesmo que desprezar a própria vida. O bem mais, como anos seguramente faz tudo isso, pois só com o tempo se revela o homem justo, mas basta um dia para descobrir o pérfido. Então existem pessoas que estão no poder, estão na administração da democracia, da política, que é a história que vai consagrar como sendo uma pessoa justa ou não. Agora, existem homens que basta você ouvir uma vez, você já sabe que ele não presta, que ele é pérfido. Isso já foi dito há 2.500 anos. Isso serve para a gente pensar todo mundo que está ao redor da gente. Né? Tem pessoas que basta ali um momento, você já sabe que não presta. Tá? E olhe, quando você rejeita um amigo, você está rejeitando a própria vida, que é o bem mais precioso. Não tem bem maior do que a vida humana, né? É o que dá sentido a tudo mais. Tem gente que passa a vida inteira achando que outras coisas é mais importante do que a própria vida, né? Sem cuidar da própria vida. Cuida do carro, cuida do terreno, cuida da carreira e não cuida de si mesmo, né? É uma coisa muito séria, né? Então está aí essas frases de reflexão, Creonte, né? Dizendo aí para Édipo, para ele se tocar do que ele estava fazendo. Édipo matou o pai sem saber que era o pai, né? Ele achava que o pai dele estava lá na cidade em que ele foi criado. Depois é que ele descobre, não sabia nem quem ele era adotado e não sabia, né? E aí o criado, ele diz assim, os sofrimentos são ainda maiores quando autor e vítima são uma só pessoa. Pense em Prometeu acorrentado, né? De certa forma, ele é autor e vítima daquilo que ele fez. Mas pense aí Édipo também, né? Ele amaldiçoa, ele mata o próprio pai, vai cair tudo sobre a cabeça dele. Né? Vai cair tudo. Os sofrimentos são ainda maiores. Quando ator e vítima são a mesma pessoa. Pense a vida de vocês para que vocês evitem fazer isso, né? Ser vítima e autor da própria desgraça, né? A tragédia serve para a gente pensar essas coisas sérias a respeito da vida, né? E aí, olhe, por fim, o que acontece? O criado traz a notícia do que aconteceu. Podemos ver, pendente de uma corda, a esposa. Jocasta se mata enforcada. O laço retorcido ainda a estrangulava. Ao contemplar o quadro, entre urros horrorosos, isso aqui é o verso 1500, certo? O desditoso rei desfez depressa o laço. Édipo foi lá e desamarrou a mãe, né? Que era esposa dele também, que a suspendia.
A infeliz caiu por terra. Pensa isso no palco, rolando, né? O teatro. Vimos, se bem que não pode ocorrer no palco, ele só faz contar a história, né? Vimos, de repente, o rei tirou das roupas dela uns broches de ouro. E olha o que ele fez, que as adornava. Segurou-os firmemente, aí verso 1505, e sem vacilação furou os próprios olhos, gritando que eles não seriam testemunhas nem de seus infortúnios, nem de seus pecados. Pecado aqui como erro, não é o pecado cristão. Nessa época não está nem perto de existir a noção de pecado, né? Ele errou o alvo. Era para fazer uma coisa, ele fez outra. Então está aqui Édipo cego com as filhas, né? E ele cegou a si mesmo. A verdade foi tão monstruosamente violenta contra o psicológico de Édipo que ele acabou tendo que se cegar como símbolo de quando nós não queremos ver as verdades que são apresentadas diante de nós. Tá? Está aí para nossa reflexão. A esposa, isso aí é a tragédia, morre todo mundo, né? Quase todo mundo. A Jocasta se mata, e Édipo, ao ver o suicídio, também não aguenta aquilo tudo e cega a si mesmo como uma punição. Tá? O quadro ilustra a cegueira dele. E aí ele coloca a fala de Édipo aqui, o criado que viu tudo, né? Nas sombras em que viverei, isso é Édipo falando, segundo o criado revelando a história, né? Aqui as aspas dizem que é Édipo falando. Nas sombras em que viverei de agora em diante, dizia ele quem é Édipo, já não reconhecerei aqueles que não quero mais reconhecer. Vociferando alucinado, ainda erguia as pálpebras e desferia novos golpes, né? O sangue que descia em jatos de seus olhos molhava toda a sua face até a barba. Não eram simples gotas, mas uma torrente sanguinolenta que chovia, né, daqueles olhos incessantemente. Édipo entrou em desespero. Isso acontece conosco, simbolicamente, claro, quando nós descobrimos uma verdade profunda que às vezes ofusca a nossa vista tanta luz e nós não queremos ver. Né? A verdade que nós vamos morrer, a verdade que nós vamos perder as pessoas que amamos se a cronologia da vida seguir o que é considerado natural, né? Vamos enterrar os nossos queridos, a verdade que uma parcela da população se destrói a si mesma, enfim, as verdades profundas da vida, às vezes quando chegam de modo muito violento e revelam quem nós somos, acabam gerando o desejo de ficarmos cegos, né? Então, vocês podem escolher essa frase ou outras da peça para construir uma reflexão sobre o que a tragédia representa, por que essas peças teatrais de há mais de 2.000 anos, era 2.000, né? Mais de 2.500 anos, 2.300 anos, enfim, por que essas peças perduram? Por que essas peças continuam? Por que ainda tem livro, ainda se estuda na universidade, ainda vendem livro de bolso, ainda rola pela internet afora essas peças, né? Para vocês pensarem, tá? E aqui a cegueira dele, né? Ele cego aqui, as filhas em cima dele, uma pintura aí dos anos 1750, né? 2.000 anos depois da peça, vamos dizer assim, arredondando as datas, tá? Édipo, a dor de ver a verdade leva Édipo a perfurar os olhos. O que perfurar esses olhos representa, né? O medo de saber quem somos ou a dor de descobrirmos quem nós somos, né? Quem somos nós, afinal de contas? São perguntas que a filosofia faz, né? Que a arte representa, tá? Eurípides, Medeia, a ama de Medeia, né? Digamos assim, a serviçal, a empregada de Medeia, tá? Vamos ler Medeia como a representação, o simbolismo das relações matrimoniais. O que ocorre nos matrimônios que acabam gerando confusão, acabam gerando problema. Essas frases aí, para vocês tomarem e pensarem se é legítimo, se não é, se é verdade, se não é, se vocês aprovam, se vocês desaprovam esse tipo de pensamento. Tá? A ama disse assim: salva-se o casamento com maior certeza quando disputas não afastam a mulher de seu consorte. Ela diz, olha, um casamento é salvo quando não tem disputa que afasta a mulher de seu marido. Quando não tem o casamento, não dá certo. E ela diz sobre Medea, ela é terrível, na verdade.
E não se espere a palma da vitória quem atrai seu ódio. Quem for inventar de se envolver com Medeia vai se dar mal. Eu perguntaria, será que Medeia representa algo que é próprio do feminino? Eu não estou falando da mulher, estou falando do feminino. Ou não? Ou tem femininos e femininos? Enfim, fica para a gente pensar, né? Quem inventar de se meter com ela vai se dar mal, diz a ama, né? E o que essa Medeia faz, né? A ama diz ainda assim, olha, os homens do passado eram insanos, não tinha juízo, né? Pois inventaram hinos para as festas, eles inventaram banquetes e outras comemorações, né? Comilança, lisonjeando os ouvidos já alegres, né? Músicas. Nunca, porém, descobriram meios de amenizar os cantos e com música das liras, né? Aquele instrumento de cordas, né? O funesto desespero, e dele vem a morte e os infortúnios terríveis que fazem ruir os lares. Então, o ser humano, até hoje, me parece que ele não conseguiu trabalhar essa dimensão humana, né? Que é o quê? O desespero, né? A dor, a angústia, o mal-estar. Gente, grande parte do que a polícia militar atende de ocorrência é de confusão familiar. A maior parte, homem e mulher. Mas também tem muito irmão brigando com irmão, filho brigando com pai, muito associado com droga, mas também muito conflito familiar. Louco isso, né? Os lares atormentados, né? O ser humano não consegue conviver com suas neuras, né? Grande parte das demandas dos juizados especiais criminais são briga de ser humano por causa de paixão, por causa de amor mal resolvido, briga de marido e mulher, briga entre amante. Grande parte dos homicídios são por causa de confusão, de homem traído. Tem várias notícias que estão rolando aí. Se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar um monte de notícias atuais de homem que vai conversar com outro homem, que está com a sua ex-mulher e acaba matando o outro. Essa confusão aí. Há 2000 anos, já uma personagem aqui dizia, olha, o ser humano era louco. Ele inventou tudo, mas ele não inventou uma forma de lidar com o desespero, de diminuir, enfim, os danos, né, que a perturbação humana causa, tá? Então está aí um exemplo de frase que vocês podem tomar para reflexão ou podem tomar outra, enfim, pode discordar dela também, né? E aí Medeia, olha o que ela diz, né? Estou aniquilada, já perdi de vez o amor à vida, só penso em morrer. O ser humano vai passar por isso mais de uma vez na vida. O negócio é esperar que essa tempestade passe e buscar sair dela. O meu marido, que era tudo para mim, isso eu sei bem demais, tornou-se um homem péssimo. O que vocês acham, gente, disso? Essa situação de uma mulher que não quer mais nem viver porque o homem dela tornou-se um ser péssimo. Isso também ocorre com homens, ou seja, lá com outro tipo de relação. Nas relações sexo-amorosas, o outro tornar-se um ser péssimo gera esse sentimento de que a vida não faz mais sentido. Parece que isso continua. Digam aí se vocês estão pelo menos me ouvindo, vocês não estão comentando nada no chat. Estou aqui só olhando, querendo comentar e responder, e vocês não estão dizendo nada. Será que isso continua rolando porque o outro não me quer, ou porque o outro não é como eu quero, ou porque o outro faz coisas que me prejudicam, minha vida perde o sentido totalmente, eu não quero nem viver mais e tal? Será que isso ainda acontece? Ou foi uma coisa de Medeia há 2.300 anos? Nós já superamos isso? Parece que não, né, gente? A tragédia continua viva, me parece. Me parece que continua viva. E o que eu diria é que, se é verdade que de vez em quando vamos cair nesse estado, né, de perda de sentido da vida, parece que o que a gente tem de fazer é tocar a vida, cuidar de outras áreas dela e dar tempo ao tempo para curar a nossa neura, né? Então vamos ver o que aconteceu com essa mulher para ela ficar nessa situação aí, né? Exatamente, morrer por causa do outro, né? Temos de adivinhar para poder saber, sem termos aprendido em casa, como havemos de conviver com aquele que partilhará
o nosso leito. Ou seja, ninguém aprende em casa como é que é ser mulher, né? Quando eu digo ser mulher, ter um marido e conviver ali na mesma cama. Se somos bem-sucedidas em nosso leito, ele aceita e ele aceita a convivência sem carregar o novo jugo a contragosto, ou seja, de estar conosco se obrigando, né? Então nossa existência causa até inveja. Se não, será melhor morrer. Será que isso é verdade ainda? Vamos dizer assim, aqui ela está falando do lugar da mulher, né? Mas eu posso pensar também do homem. Será que conviver com alguém, eu vou colocar alguém em sentido amplo, numa relação em que se dorme junto, se o outro aceita e se o eu, né, se dá bem, acerta naquilo que faz, é uma coisa que é de dar inveja a quem não tem. Porém, se for ruim, é melhor morrer. O que vocês acham? Isso é uma coisa para a gente pensar muito seriamente, né? Olha, se dá tudo certo, é de causar inveja. Estou destacando de amarelo agora. Agora, se é ruim a convivência com alguém, é uma coisa que é melhor a morte. Né, barra pesada? Pesado esse povo antigo, né? Eu vejo como extremamente atual. Extremamente atual. Estar perto de alguém que não quer estar, né, a contragosto, ou a gente fazendo coisa que não é o certo também, né? Vem do outro e vem do eu, é uma troca. É melhor a morte, né? É uma coisa horrível. Mas Medea não quis morrer, não. Ela nem deu um pingo besta, viu? Morte para os outros. Para ela, não, né? A tragédia ela leva ao extremo porque ela quer ser exemplar, né? A tragédia leva ao extremo, exatamente. Agora, se vocês forem olhar aí os noticiários de sangue do meio-dia, vocês vão encontrar um monte de coisa assim. Os rádios da polícia e os processos da justiça estão cheios de coisas assim. Né? Cheio de homem louco aí que mata a mulher e se mata, vários casos de mulher que vai lá e mata o cara. A tragédia continua valendo, viu, como tema. E é bom a gente ter contato com isso e pensar sobre isso nessa nossa juventude, porque é importante para quando a gente chegar aos 25, 30, a gente não ter certas ilusões de que o mundo é cor-de-rosa, que dá para viver a vida inteira esperando que tudo é doce. Não. A vida tem suas amarguras e faz parte da vida conviver com isso. Se for necessário, busca uma ajuda profissional. Mas quase nunca é necessário. Você toca a vida. Agora, destruir o outro, destruir assim mesmo. Ela não me quer mais, eu vou me matar. É doença. O nome disso não é amor, é doença. E aí, olha, vamos ver mais o que Medeia viveu, tá? Vezes sem número, a mulher é temerosa, covarde para a luta e fraca para as armas. Isso ela dizendo a respeito dela mesma, né? A mulher ela não quer briga, não quer confusão. Agora, se, todavia, velezados os direitos no leito conjugal, ela se torna, então, de todas as criaturas, a mais sanguinária. Procurem ver sobre criminologia. É até 45, é? Estou encerrando, estou encerrando. Pensava que era até 11. Estou encerrando. Então, procurem ver por aí o que diz quem estuda o crime para saber como é que é a mulher quando ela quer se vingar, como é que ela age quando ela está irada, quando ela foi... mulher presta sim. Mulher presta sim, tanto quanto o homem, cada um com as suas particularidades, cada um com as suas fragilidades, com as suas dificuldades, né? Agora, aqui ela está ressaltando para nós aprendermos o seguinte, que não é porque é mulher que é uma coisa assim de cristal, que não tem raiva, que não tem ira, e que muitas vezes não vai manifestar sim, e cabe a todo mundo respeitar que isso é do ser humano. Então, me parece que essa Medeia, ela representa isso. Eu vou mais rápido para encerrar as frases, tá? É mais fácil guardar-se de uma mulher desatinada pela cólera, tanto quanto de um homem. Engraçado é que a peça aqui iguala, ó. É que é astuta e fria em silêncio. Então, pensem essa frase para a vida de vocês, se é melhor conviver com uma pessoa caladinha, dissimulada, ou com uma pessoa que mostra o que sente. Fica para nós pensarmos, né? Pode o futuro reservar lutas difíceis, diz Medeia, para os recém-casados,
e terríveis provas para quem os levou às núpcias. Então, eu estou pensando aqui que quando a pessoa casa, a família vai junto, tem a ver também, né? Pode ser muito bom para a família e para quem casou, mas também pode ser uma coisa dificílima, né? Um problema sério aí, para vocês pensarem. Vamos ver ao que essa tragédia leva, né? Amigas, diz Medeia, né? Incendiarei o lar dos noivos, ou lhes mergulharei no fígado um punhal bem afiado. Ela começa a tramar como é que ela vai matar a mulher que vai casar com o homem que é o pai dos filhos dela. Ele prometeu que casaria com ela se ela ajudasse. Ela ajudou nas conquistas que ele teve no reino dela. Ela deixou a família dela. Quando ele chega a uma nova cidade, ele vai casar com a princesa. Aí ela está tramando. Vamos ver como é que ela mata todo mundo, né? Ah, Zeus, por que os bons destes às criaturas humanas recursos para conhecer se o ouro é falso, e não puseste no corpo dos homens marcas que nos deixassem distinguir os bons dos maus? Então ela queria que Zeus tivesse marcado o homem, né, para saber quem presta e quem não presta, né? Então está aí ela refletindo, né? E aí ele vai e conversa com ela, Jazão, né? Se não te devorasse este ciúme enorme, ele quer que ela aceite, é ciúme, né? Foi mal, eu pensava que era até 11 horas, viu? Eu vou terminar. Nem tu censurarias a minha conduta, porque ele quer convencê-la de que está tudo certo, que ele quer fazer, que é para o bem dos filhos. Eu vou casar com a princesa, você aqui de perto do rei, e vai ficar tudo bem para os nossos filhos, a gente vai conviver bem, porque ele quer que aqui a ser esposa vire amante, e ela não quer aceitar, né? Aí ele diz assim, revoltado, olha, mas as mulheres são assim, nada lhe falta se o leito conjugal é respeitado. Se ele recebe um dia o menor golpe, ele está chamando de menor golpe ele casar com outra. Então as coisas melhores e mais belas vos parecem péssimas, né? Ele não quer aceitar de jeito nenhum, né? Ele não quer aceitar que a mulher se revolte diante disso, a humilhação pública, né? Então ele repete, né? Não foi para ter outra que me esforcei por conquistar um leite régio, um leite real, né? Um leito real. Só foi, como já disse, para te salvar, para que os filhos meus fossem irmãos do rei e para dar à minha casa solidez. Aí ela diz assim: não quero uma felicidade tão penosa, nem opulência que me esmague o coração. Então, mesmo que fosse supostamente para ajudá-la, enfim, ou para os filhos se dar bem, ela não quer, ela não aceita, irredutível, né? Jamais recorrerei a teus anfitriões, ao rei e à princesa que vai, enfim, casar com Jazão, né? Pois nada quero deles, nem de ti. Não há proveito nas ofertas de homens maus, né? Então pensem aí, um homem mau no poder, tem alguma coisa que preste que venha dele? Mesmo que é bom é na malícia. Então ousarás mesmo exterminar teus próprios filhos? Aí ela diz, matando-os, firo mais o coração do pai. Olha aí ela tramando, né? E aí, finalmente, o mensageiro conta que ela mandou esse veneno aqui, e esse veneno vai num presente que ela manda os filhos entregar à princesa, finge que vai concordar com o casamento, que vai aceitar tudo, a princesa se estoura queimando, se desfigurando, tá aí no texto, né? Se acabando no chão, o pai da princesa chega perto e morre também. Medeia é barra pesada, viu? Ninguém queira, pessoal, conviver com os venenos de Medeia. E aí, olha, o couro, né? Choramos por teu sofrimento enorme, desventurada mãe dessas crianças, pois vais matá-la por causa do amor que teu esposo perjurou e traiu, só para conquistar outra mulher. Medeia, sucumbo à minha desventura, sim, lamento o crime que vou praticar, porém maior do que minha vontade é o poder do ódio, causa de enormes males para nós mortais, né? Então ela está ali sucumbindo ao próprio ódio. E aí, olha, ela finalmente dialoga com Jazão, ironicamente, ela é muito irônica, né? Você não dizia que gostava dos filhos e ia abandonar, ia casar com outra? Pois pegue agora, né? E aí ela ironiza e Jazão tá ali todo corroído porque ela foi lá, e esse quadro mostra, né? Ela matou os próprios filhos. Está aqui um punhal na mão dela, ela matou os filhos, né? Medeia, mãe que mata seus próprios filhos para se vingar do pai infiel. Eu diria desleal, né? Ela teve tanto ódio que matou os próprios filhos. E aí as dores da rejeição e da humilhação coexistem com a decisão de cometer um ato extremo. Quando eu digo coexiste, é porque eu estou deixando por conta de vocês pensar se foi ético, se não foi, se é aceitável,
se não é, se explica, se não explica, eu não vou me comprometer nesse momento. Mas que essa coisa de pai e mãe matar os próprios filhos ocorre muito ao longo da história. Vocês podem dar um Google e descobrir que isso é uma coisa terrível que continua acontecendo, né? Então, aí a imagem de Medeia. E ela, no final, ela se dá bem, tá? Ela acaba fugindo num carro mandado por um deus e Jazão fica lá sem o filho e ele que siga o destino dele, sem a esposa que fez tudo por ele e sem a esposa com quem ele ia casar no intuito de se dar bem, certo? Então, essas três peças aí, elas são fontes nossa de reflexão, de sabedoria, para vocês tomarem aí para o resto da vida e para vocês fazerem a reflexão para esse momento. E com isso nós conhecemos um pouco do teatro grego, tá? Eu vou parar nossa gravação